Bom dia, presidente Ricardo. Bom dia, dirigentes partidários, meus colegas vereadores, Coronel Meira, Borgo, Segala e outros por aí, mas agora não estou vendo mais. Locadora. Bom dia aos candidatos. Ainda não, daqui a pouquinho. Pré-candidatos. Isso. Pré-candidatos dessa convenção. Bom dia aos apoiadores. É com imensa alegria que eu chego a essa tribuna hoje. Essa tribuna que eu usei por muitas e muitas vezes. Às vezes com lágrimas de dor e às vezes com muita alegria. Mas igual essa, eu não tinha experimentado ainda. Eu gostaria, assim, de contar para vocês, em poucas palavras, o que me trouxe até aqui. Em primeiro lugar, eu acho que é a família da gente. Eu nasci num meio político. Eu faço campanha desde que eu nasci. Eu subia em caminhão palco nos comícios de campanha prefeito do meu pai, muito pequenininha. Carreguei muita plaquinha, entreguei muito santinho, fiz pesquisa na Batista de Carvalho, na Avenida Rodrigues Alves, com um papelzinho marcando intenção de voto, ouvindo críticas e ouvindo elogios a quem eu mais amava naquele momento, que era meu pai. E isso traz para a gente um entendimento de que a política é uma construção. E que ela, sim, ela é feita muitas vezes de obstáculos, de desafios, mas sempre de superação. E qualquer superação que seja para o bem, ela é boa. No ano de 2000, eu saí candidata pela primeira vez a vereadora. Na ocasião, o meu pai, Dudu Ranieri, saiu candidato a vice-prefeito. Da então coligação que tinha Nilson Costa como prefeito e ele de vice. Eu não fui eleita. E aqui eu deixo uma mensagem para os pré-candidatos a vereadores. Política é construção. É difícil ganhar uma eleição na primeira disputa. Eu, mesmo com toda a experiência do meu pai, né, mesmo com possibilidades reais de fazer uma boa votação, eu não fui eleita por 42 votos. Às vezes o candidato tem um pouquinho. Nós tivemos a experiência nessa última eleição municipal que um candidato foi eleito por um voto a mais. Então, um voto faz diferença. Então, queridos, façam o seguinte: peçam voto. Peçam voto. Não se arrependam de não pedir depois. Né? Eu ficava pensando, nossa, mas se eu tivesse ido em tal evento, nossa, se eu tivesse no último dia de campanha avançado um pouquinho mais, né? Se eu não tivesse almoçado, tivesse pedido um pouquinho mais, talvez eu tivesse sido eleita. Né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Não era para eu ser eleita naquele momento. Né? Numa eleição seguinte, eu não sairia candidata e fui convidada a ser candidata a vice-prefeita. E fui. Uma outra experiência completamente diferente. Completamente diferente. E já era um momento em que a gente saía de uma experiência de campanha de rua e entrava numa experiência de campanha de TV e rádio, que é outra experiência. Na eleição seguinte, eu saí candidata a vereadora e fui eleita. Né? Grávida, primeira semana de campanha, testei positivo, grávida, falei, meu Deus, e agora? Primeira filha,
né, experiência da maternidade, falei, será que eu vou dar conta de fazer campanha grávida? E como é que vai ser a hora que começar? Enfim, Deus providencia tudo. Eu fui eleita, tomei posse em janeiro, minha filha nasceu em 30 de março, fiquei afastada, voltei e tenho certeza que cumpri com o dever, cumpri em fazer um bom mandato e fui indicada para uma eleição a prefeita na sequência. Uma eleição que tinha um candidato a prefeito à reeleição, que é bastante difícil, e com muita aprovação. Tanto que teve 82% dos votos, que foi a reeleição do então prefeito Rodrigo Agostinho, né? Não sobrou muito para mim, vocês podem imaginar que nem sobrou muito para quem estava na disputa. Mas foi uma grande experiência, mais uma grande experiência. Fiquei de fora 4 anos da Câmara e não estava muito interessada em voltar, até que começou, né, a acontecer esses movimentos, chamados dos movimentos pré-campanha, e aí me despertou novamente o desejo de voltar à Câmara Municipal. Disputamos, fui eleita numa experiência já com o vereador Coronel Meira e novamente com o vereador Senhara, que estivemos já desde 2009 trabalhando juntos no mesmo partido. A eleição passada, ela trouxe uma experiência completamente diferente. E aí é onde eu gostaria de deixar o meu conselho aos candidatos, os pré-candidatos aqui presentes. Redes sociais. Redes sociais. Pandemia trouxe uma campanha fria de rua, né? Muito fria. E eu, graças a Deus, com um trabalho já sendo desenvolvido na Câmara, especialmente pelos meus 2 assessores que são anjos na minha vida, o Felipe e o Thiago Roque, fiz uma campanha de redes sociais, sem saber o que era uma campanha de redes sociais. É a tal do momento, a campanha de redes sociais. Coronel Meira foi eleito o mais votado na eleição passada e eu fui eleita a segunda mais votada. Voltamos para a Câmara. Fizemos um trabalho até agora de bastante alinhamento. Sempre estamos votando juntos, não é nada combinado, né? Como nunca foi com o Segalo aqui do meu partido, é realmente alinhamento, né? De propósitos. O Borgo entrou nessa legislatura brigado comigo. E eu com ele, óbvio, porque eu também tenho meu temperamento. Aliás, aqui todo mundo tem temperamento forte, né? E aí, eis que, né, Borgo, a gente reata uma amizade e fizemos um bom trabalho, pelo menos metade desse mandato, um bom trabalho, fortalecendo inclusive aquilo que a gente pensa para a cidade e numa posição de oposição a esse governo. Então, política é feita disso. É posicionamento bem claro, né? E aí os pré-candidatos precisam já começar a se colocar. Não tem meio termo, não pode ser morno. A gente tem que estar sempre se posicionando coerentemente. E aqui eu faço um agradecimento aos pré-candidatos do Novo, a militância que tem sempre participado conosco aqui e que em momentos muito difíceis aplaudem a gente aqui, porque não é fácil. E vocês, se estiverem aqui, vão sentir isso também. Em alguns momentos é muito difícil você fazer o convencimento daquilo
que é difícil explicar. Tá? Mas é importante que a gente tenha sempre a transparência, sempre o posicionamento claro, porque ninguém vai se surpreender com o nosso voto. Política é discurso e é voto. Aqui nessa Câmara é. E tenho certeza que todos vocês aqui estão preparados para esse cargo, que é um cargo maravilhoso. É de muita realização. Tenham a família de vocês apoiando. Eu, graças a Deus, sempre tive. Meu marido está aqui comigo, Baceto, que sem ele eu jamais teria saído candidata a nada. A nada. Nós namoramos por 10 anos, né, Baceto? E estamos casados há quase 20. Então, uma longa trajetória. Nos formamos juntos em análise de sistemas. Eu sou analista de sistemas por formação, mas eu sou educadora de nascença. Então, assim que eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na sala de aula e ser professora de informática. Tá aqui o Vela, que foi meu aluno. E depois nós, em família, como sempre, fundamos a FIB. Eu já como diretora acadêmica, o meu irmão Neto como diretor administrativo e o meu pai como diretor-geral. A família é maior, minhas irmãs se formaram na FIB, inclusive a Giovana se formou como Vela, e somaram a administração da faculdade, que hoje é realmente uma referência regional no estado de São Paulo. Então a gente tem um trabalho muito vocacionado para a educação. O Liceu teria 90 anos de existência. É uma história lindíssima de construção de cidade, de formação de gente e de mão de obra qualificada, que é o grande diferencial da cidade. Nós temos grandes problemas e grandes desafios a vencermos com relação ao desenvolvimento econômico de Bauru. Porque sem ele, a gente não consegue desenvolver o social. Porque educação é social, saúde é social, assistência é social, habitação é social, transporte é social. Muito é social. A partir do quê? A partir da receita do município. Administrar 1.600.000 reais, 1.600.000 reais é algo que prefeito tem que fazer. Não tem mágica. Você tem um orçamento. Ainda se coloca, ainda se a gente coloca, DAI, Indurb e FUNPREV são 2.300.000.000. O que a gente faz com esse valor? 25% vai para educação, 15% no mínimo para saúde, 5% no mínimo para assistência, que não está dando conta, e o resto? O resto a gente tem que dar conta de desenvolver a cidade. Não tem mágica. Se quem sentar lá não estiver preparado, não vai fazer milagre. Não adianta achar que alguém vai fazer. Claro que prefeito não faz tudo, mas prefeito escolhe as pessoas que vão auxiliar. Prefeito, se tiver a oportunidade que eu estou tendo, escolhe o vice. E se prefeito tiver dificuldade de saúde ou qualquer outra e precisar se ausentar, o vice deve estar preparado a assumir. E eu sei, Meira, que você é tão ou mais preparado que eu. Não tenho vaidade alguma. O nosso projeto aqui é pela cidade. E somos capazes de superar... E somos capazes de superar qualquer dificuldade que já tenhamos enfrentado em outros momentos e tenhamos superado em outros momentos também. Política é feita de resiliência,
E nós todos somos. E aqueles que forem eleitos, se Deus quiser essa sala, alguns serão e estarão aqui, nos ajudando a retomar o desenvolvimento dessa cidade. Nós temos certeza absoluta, né, que alguns estarão aqui e farão também com que a nossa cidade vá para uma direção diferente. Uma direção que ela seja para o desenvolvimento e muito acelerado. Muito acelerado. É isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Agradecer demais a acolhida, né? Essa semana foi de muita movimentação. Muitos nem sabem, mas a semana passada eu pensava que talvez eu não tivesse o apoio financeiro esperado da União Brasil e talvez eu tivesse que dizer, olha, eu não tenho recursos, e talvez eu não tivesse um grupo que já vem sendo construído, que tem o União, PSDB e PSB, tá? Fortalecendo essa candidatura a prefeita, não querendo apoiar uma candidata sem recursos, né? E aí eu pensei, presidente Ricardo, o que eu vou fazer? Se eu não for candidata, e tenho certeza que vocês refletiram muito também a semana passada com essa questão de candidatura a prefeito, e outros partidos estão ainda refletindo, o que farei? O que o partido fará? E aí, eu pensava comigo, quem União Brasil apoiaria? Com quem o União Brasil poderia compor? Com o Novo, com o Clemente. O Clemente é um querido, é um amigo meu. Eu vou procurar o Clemente. Se não der certo nada, procuro o Clemente. Será que o Novo vai aceitar a União Brasil? E eu não sabia que já estava havendo um movimento com relação à dificuldade do lançamento da candidatura do Clemente pelo Novo, e que o Meira estava já pensando que poderia compor com a União Brasil e continuar como candidato a vice-prefeito pelo Novo. Eu estava fora de Bauru semana passada, recebi contraponto, né? Uma notícia, Clemente, não sei o quê. Falei, meu Deus, e agora? Vamos com quem? Né? Vamos com quem? Eis que tudo deu certo, né? O apoio do União Brasil se concretizou e, nessa madrugada, essa composição se concretizou. E na Convenção do Novo, que é a primeira, o partido disciplinado, que é a primeira, né? Nós estamos aqui juntos para fazer a coligação vitoriosa, que vai, com certeza, transformar essa cidade. Então, parabéns a todos vocês.